E aí galera, Lucas Dias na área para trazer o capítulo 235 e parece que a gente já tem um vencedor entre a luta do Sukuna e o Gojo. Então fica aí porque o capítulo está sensacional. A gente começa o capítulo com o Agito sendo espremido até a morte. Além disso, o Satoru Gojo consegue recuperar sua mão direita. Como a gente conseguiu perceber no último capítulo, a sua mão estava sendo curada aos poucos. O problema aqui é que o Sukuna começou a ficar um pouco nervoso. Ele tá vendo que o Satoru Gojo ali conseguiu ainda lidar com um de seus Shikigamis e que a situação para ele não tá nada fácil. Além disso, aos poucos o Satoru tá conseguindo ali recobrar sua técnica reversa, já que ele está conseguindo utilizar muitos raios negros. O raio negro é como se fosse uma zona de Kuroko no Basket. É como se você entrasse no clima da luta e conseguisse dar o seu máximo, melhorasse ali suas próprias capacidades. E para piorar a situação, o Satoru ainda utiliza mais um raio negro, dessa vez no Mahoraga. Ele mete um murrão no Mahoraga e afasta temporariamente o Mahoraga do Sukuna, o que dá a oportunidade de, pela primeira vez em muito tempo, o Sukuna e o Satoru trocarem ali alguns socos. Só que o Satoru faz algo diferente que eu não esperava. Ao invés de tentar separar os dois, ele arremessa o Sukuna em direção ao Mahoraga e mete mais um raio negro nos dois. O Mahoraga consegue proteger o seu mestre e ambos acabam sendo jogados para dentro de um prédio que estava por ali. Com esse meio tempo que o Satoru Gojo conseguiu, ele começa a recitar um encantamento do seu próximo ataque. O Sukuna acha que ele vai utilizar o vermelho e planeja utilizar o Mahoraga como escudo para que ele se adapte de uma vez por todas a essa técnica ofensiva do Satoru. Porém, no meio do encantamento, ele começa a reparar algo estranho. E como o Sukuna tinha suspeitado, o Satoru dispara o vermelho para cima. E aí o Sukuna entra em desespero. Ele fala, eita porra, ferrou. O Sukuna grita para o Mahoraga com o intuito de fazer com que ele haja rapidamente e não deixe o vermelho se juntar com o azul. O Mahoraga então pula, destrói ali os andares que ele estava dentro de um prédio e corre em direção ao azul, que tinha acabado de destruir o Agito. A ideia aqui era destruir o azul, já que o Mahoraga com o azul estava mais adaptado, enquanto o vermelho ele ainda não tinha se adaptado direito. Mas o Satoru Gojo a gente sabe que é rápido, né? Uma das habilidades dele é justamente aumentar sua velocidade com o azul. Então ele vai para cima do Mahoraga, não deixando com que ele se aproxime do azul. E mete um baita de um murrão no Mahoraga, tirando ele perto da técnica do azul. E o Sukuna surge do Mahoraga e dispara aquela flecha de água que ele já utilizou alguns capítulos atrás. O Satoru Gojo aproveita para dar mais um murro, dessa vez no Sukuna, e a flecha vai em direção ao vermelho. O Sukuna já garante ali sua vitória, dá um sorrisinho falando que é tarde demais, que não adianta o socar porque a sua flecha de água já está em direção ao vermelho. Mas o Satoru começa a recitar um curto encantamento, dessa vez do azul, e o azul atrai a flecha de água para ele. Devido a esse encantamento, o azul fica fortificado e esse ataque não tem efeito e não destrói a bolinha azul que o Satoru tinha lançado anteriormente. Com isso a gente tem um pequeno corte, a gente volta a ver os telespectadores, dessa vez o Yuta pedindo desculpa, porque se ele estivesse lá, o Satoru não poderia utilizar essa técnica e não poderia dar tudo de si. Isso só foi um adendo porque a gente já volta para a luta entre o Satoru e o Sukuna e a gente vê que finalmente o vermelho e o azul se juntam formando o roxo. Gojo diz então vazio e restrito roxo. Isso explode todo o local e dá para ver a roda do Mahoraga sendo desfeita, juntamente com prédios e tudo que estava ao alcance da técnica do Satoru. No próximo painel a gente vê o Sukuna todo acabado, sem um de seus braços, com a perna lá destruída, todo machucado e ainda sem camisa. Já o Satoru, que também foi atingido pela sua técnica, sofreu bem menos dano, já que é uma técnica derivada dele mesmo. Então o Satoru conseguiu inibir um pouco melhor sua habilidade, o que fez com que ele se machucasse bem menos, e o pouco machucado que ele teve, ele já conseguiu recuperar com a sua técnica reversa. Para complementar, o Kusakabe
Akabe diz que o Sukuna sem o Mahoraga e sem a sua técnica de cura não será capaz de utilizar a amplificação de domínio, e então a batalha entre os mais fortes foi vencida pelo Satoru Gojo, terminando assim o capítulo de hoje. E o mais doido disso daqui é que todo esse capítulo aconteceu em 41 segundos. Deu pra entender o quão rápido que acontece essa luta, né? O Satoru Gojo batendo no Mahoraga com o Flash Negro, o Mahoraga indo atrás do vermelho e do azul, e o Sukuna tentando acertar o vermelho. Tudo isso aconteceu em menos de 41 segundos, porque a gente viu o narrador no último capítulo dizendo que 41 segundos depois o Satoru ia utilizar o seu raio roxo, que no final ali foi uma variação do raio roxo. Nem sei se pode se dizer que isso daqui é uma nova técnica. Basicamente, ao invés de disparar o roxo em uma direção, ele disparou o roxo para tudo qualquer lado. Então é uma variação do roxo que a gente já conhecia. Além disso, a gente viu a importância também do raio negro, né? O raio negro foi importante para essa luta porque ele conseguiu tirar toda a capacidade do Satoru Gojo, o que fez com que ele recobrasse melhor também a sua utilização da técnica reversa, coisa que o Sukuna agora está devendo aí. O Sukuna não está conseguindo utilizar tanta técnica reversa quanto o Satoru por causa desses raios negros também. Outra coisa surpreendente foi como o Satoru resolveu utilizar o seu roxo. Não pelo roxo ser diferente, mas sim como ele driblou a sua grande necessidade de liberação de energia, enganando o Sukuna e tendo a oportunidade de utilizar o roxo. A gente sabe que o roxo é uma técnica que libera muita energia. Isso daria tempo para o Sukuna responder e se proteger de alguma forma. Mas o Satoru conseguiu dividir sua habilidade em duas, utilizando o azul no próprio Agito e ameaçando utilizar o vermelho no Mahoraga e no Sukuna. Isso deu tempo para que essas duas habilidades se juntassem para formar o roxo. Esse com certeza foi um movimento genial e que decidiu de fato a luta entre os dois. Então, teoricamente, a luta acabou, mas quem acha que não vai acontecer nada no próximo capítulo? A gente vai ter uma pausa de 2 semanas, porém eu acredito que possa haver aí alguma interferência ou o Sukuna utilizar a arma da Yorozu, coisa desse tipo. Eu acredito que ainda possa ver aí algum desdobramento que venha a surpreender todos nós. Mas a luta entre eles, de fato, meio que acabou. O que vier por agora vai ser um plus, uma interferência, talvez a arma da Yorozu, que também é um tipo de interferência, pode-se dizer, ou o Kenjaku ou a Uraomi também se envolvendo ali com os dois, não deixando com que o Sukuna seja capturado. Bom, essa daqui é a minha expectativa, mas pode ser que o Satoru simplesmente meta um cascudo ali no Sukuna e leve ele lá pra galerinha pra tentar tirar o Sukuna do Megumi. A gente vai ter que esperar, infelizmente, 2 semanas pra saber o que de fato vai acontecer no final. Mas e aí, você esperava esse desfecho? Achava que o Satoru ia ganhar de fato? Realmente foi surpreendente e já acabou assim, do nada a luta. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreva nesse canal para não perder quando o mangá de Jujutsu voltar, beleza? Mas eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!